Esse provavelmente vai ser um dos vídeos mais polêmicos que eu já abordei aqui no canal. E olha que não é a primeira vez que eu falo de religião. A última, se eu não me engano, foi com o El Retolam. E sempre que eu vou abordar um tema desse, chega a dar aquele frio na barriga, porque eu sei que lá vem bomba. Ainda bem que a maioria das pessoas entende que isso que eu faço aqui não tem nada realmente a ver. É só uma forma de entretenimento. Eu respeito a fé de todo mundo, se você acredita ou não acredita. Dito isso, Jesus Cristo é provavelmente a pessoa mais famosa da história por um bom motivo. Ele foi aquele que se sacrificou para salvar toda a humanidade. É a história que todo mundo conhece. E a imagem de Jesus, principalmente com a coroa de espinhos e crucificado, é a imagem mais velada e mais importante, ou pelo menos uma das, principalmente no cristianismo, porque simboliza sacrifício e redenção, amor e compaixão, vitória sobre a morte, fé e devoção e humildade e renúncia. Então não é à toa que muitas obras de terror que envolvam o sagrado tenham o costume de distorcer essa imagem, porque como causar mais choque nas pessoas do que macular uma imagem vista como imaculável? O profano, o herege, tende a chocar. E por isso que, se for feito da maneira certa, pode dar muito certo e causar medo no público. E eu não tô falando dessa coisa de colocar cruz invertida, não. A cruz invertida, originalmente na tradição, é a de São Pedro, que pediu para ser crucificado de ponta cabeça porque não se sentia digno de morrer da mesma forma que Cristo. Enfim, uma dessas obras de terror é a que eu vou falar hoje. E assim, eu não sei se eu considero o XP Goat muito corajoso ou muito louco de fazer um bagulho desses, mas tamo aí, né? Olá, amante do terror. Eu sou o Viral e hoje a gente vai ver o Analog Horror de Jesus Cristo, El Hijo de la Fractura. El Hijo de la Fractura, ou O Filho da Fratura, que nem eu disse, é um analog horror feito pelo EXP Goat, que mexe diretamente com a imagem de Cristo, transformando ela em algo completamente distorcido e macabro. O analog horror em si tá numa playlist com 4 vídeos, e a gente vai desbravar cada um deles. O primeiro vídeo se chama Fratura. Ele é o mais curto de todos, tendo só 18 segundos. Eu acredito que ele seja meio que uma introdução, e já começa assim, dizendo que a frequência de preces é 33. E a primeira prece é essa aqui, a prece do véu de espinhos. Ó Senhor Altíssimo, refúgio dos que padecem aflição e escudo contra as trevas que se arrastam, inclina o teu ouvido ao clamor deste teu servo, que chora em meio à escuridão profunda. Que o teu vôo rasgue o véu da noite, e como teu fogo santo, dele os umbrais da minha habitação. Guia os meus passos para longe da vereda tortuosa, onde as vozes sussurram em línguas estranhas e olhos na sombra não pestanejam. Cerca-me com a hoste de seus anjos, para que as suas asas ocultem aquilo que não deve ser contemplado, e as suas melodias calem o chamado daquele cujo nome não se pronuncia, pois senti o sopro gélido de sua respiração sobre a minha pele, e no meu reflexo avistei uma sombra que não é minha. Ó Senhor das alturas, por que tremem os céus na hora da vigília? Porque os santos se calam quando o terceiro toque ressoa sobre a rocha. Não desvies de mim a tua face, pois a mão do teu adversário já se estende. E se eu for apanhado, não permita que os meus lábios invoquem o seu nome. E assim que a prece é terminada, isso aí acontece. Primeiro aparece uma imagem satânica e segundo esse código Morse que tá só escrito Fracture e embaixo escrito Link. Só que eu procurei esse tal link em tudo que é lugar e não achei nada, então eu vou presumir que não é importante. Agora, sobre a prece em si, o que ela tem a ver com tudo isso? Vamos por partes. Na primeira parte, a pessoa que fez a prece está falando com Deus, obviamente, pedindo para que ele a salve da escuridão. E nesse caso, escuridão pode ser qualquer coisa, ou pode ser literal. Essa primeira parte é um simbolismo comum daqueles rituais de proteção contra espíritos malignos, que evocam exorcismos ou orações de banimento, geralmente sendo usado fogo para isso. Na segunda parte, ela diz para guiar os passos para longe do caminho torto e para rodear ela com os anjos, para que possam obscurecer o que não deve ser visto e silenciar o que não deve ser escutado. Isso pode simbolizar as tentações ou os desvios mortais, que nem aparecem em passagens bíblicas como Provérbios 2, versículo 15, caminhos tortuosos dos ímpios. E aquele que não deve ser escutado ou visto geralmente se referiria ao diabo, mas o Analog Horror tem quem como antagonista? Não é o diabo, né? E na parte final,
ela meio que pede para Deus para que não virasse o rosto para ela. E não virar a face é uma súplica que acontece em Salmo 27, versículo 9. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira, tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Lembrando que essa é uma das 33 preces, aparentemente. E essa imagem distorcida de Jesus que aparece lá no final vai ser bem recorrente por todo esse Analog Horror, então se acostume. Os próximos 3 vídeos são chamados de El Hijo de la Fractura, com exceção do último que também tem Madre Falsa. Mas vamos em ordem. Esse vídeo já começa meio pesado. Ele mostra as pernas de alguém que parece que tá em trabalho de parto. Sangue começa a escorrer. E eu vou estar censurando porque o YouTube, você tá ligado, né? E entre as pernas dessa pessoa, que eu presumo ser a Virgem Maria, já que é pra esculhambar mesmo, sai uma criatura distorcida e macabra, o tal Filho da Fratura, junto com um grito caralhamente agoniante, junto com um som meio gosmento, meio líquido, em uma tela preta. Isso só foi a introdução. E depois da introdução, vem um versículo totalmente fictício, que foi criado justamente para esse Analog Horror. Mas ele diz assim: Evangelium Damnatum, que traduzido do latim é Evangelho dos Malditos, ou dos Amaldiçoados. 3, versículo 16. E Maria não o tocou, porque a sua pele ardia como chama profana. E José desviou o seu olhar, porque nos olhos não havia luz, senão a chama da blasfêmia. Ou seja, a Virgem Maria não tocou nele, porque a pele ardia, e o José não conseguia nem olhar para ele, porque nos olhos não tinha luz nenhuma, tinha fogo blasfemo. Esse é o Filho da Fratura. Mas não acaba por aí, porque agora tem os próximos versículos. Evangelium Damnatum 6, versículo 66. E o céu fora partido em 2, e as estrelas fecharam seus olhos. Os anjos cortaram as suas línguas, para que o nome nunca fosse dito. Mas a criança sorriu em seu berço profano e falou com as vozes dos mortos. Eu sou o pecado. Eu sou o chifre na testa do Altíssimo, a ferida que nunca se curará, o eco do último suspiro de Deus, meu sangue amargo, minha carne amaldiçoada, e a minha sombra nunca vos deixará. Evangelium Damnatum 9, versículo 14. E os anjos fecharam seus olhos, e com as suas asas eles cobriram suas faces. E Maria chorava, em suas lágrimas, a visão do pecado do mundo. Segurou ele em seus braços, seu semblante paralisado em pavor. E os céus se rasgaram e sangraram. E os anjos abandonaram o lugar, deixando-a só. Evangelium Damnatum 15, versículo 17. O Filho da Fratura não andaria sobre nós, mas rastejaria na borda de nossa percepção. Tu deverás testemunhá-lo quando tu tiver entre o sono e o despertar. Tu congelarás. No entanto, ele se moverá livre. Essas passagens desse tal Evangelho dos Amaldiçoados revela bem sobre o tal Filho da Fratura, que ele é um ser maldito que veio para o mundo para ser meio que a escuridão dentro da escuridão, ou como ele mesmo diz, o eco do último suspiro de Deus. A presença dele é tão, mas tão suja e maligna, que até mesmo os anjos se sentiram obrigados a abandonar Maria completamente e deixar ela se virar com aquele novo flagelo do mundo. E especialmente essa última mensagem me lembrou muito outro Analog Horror, só que feito pelo Dr. Noir, que é o The Boiled One, que adivinha só? Também mexe com a figura de Jesus Cristo, só que não de uma forma tão descarada quanto esse aqui. Nesse Analog Horror tinha essas coisas de que, quando ele aparecesse, ninguém ia conseguir ver ele, e que o céu iria sangrar. Essas coisas. Um conceito blasfemo que funciona para esse tipo de narrativa. Depois desses versículos, acontece isso aí. E com mais um versículo do Evangelho dos Amaldiçoados, a gente pode ir pro penúltimo vídeo, que tem o mesmo título. Primeiro, a imagem clássica de Jesus Cristo carregando a cruz. Acho que todo mundo já conhece essa imagem de cor e salteado. E do lado direito, uma mensagem, só que não é uma passagem. Ela diz que o admiramos com crueldade, uma coroa de espinhos, pregos atravessando suas mãos e o rosto distorcido pelo peso da dor. E assim recordamos dele, sofrendo e derrotado,
que colocamos ele em nossas paredes, o abraçamos em templos ou o contemplamos vez ou outra e o que o seu corpo sangra na cruz. Basicamente aqui, alguém desconhecido está meio que questionando ou até mesmo criticando as pessoas que adoram essa imagem de Jesus, o homem que mais sofreu na história, e as pessoas o adoram justamente desse jeito. Parece que ele está meio que tentando distorcer ou confundir a fé se baseando na imagem física de Jesus, e que as pessoas não adorariam o simbolismo, mas sim uma imagem de puro sofrimento. E continua colocando um questionamento na cabeça das pessoas. Será que nunca adoramos de fato Cristo? E se nós, esse tempo todo, estivéssemos adorando outra coisa? Uma fratura disfarçada de fé. Então, a gente tem a continuação daquelas preces que a gente viu lá no primeiro vídeo. No caso, a segunda prece. Preparem fé antes do espelho proibido. Ó Senhor Altíssimo, refúgio dos justos e fortaleza dos fiéis, não permitais que nossos olhos caiam na armadilha do espelho proibido, pois a criatura da blasfêmia espreita dentro do vidro, sussurrando com a língua da serpente e clamando com a voz de um falso profeta. Enganosa é a sua reflexão, e vã é a sua promessa, pois seu poder não passa da sombra diante da luz de vossa verdade. Não consentiremos que sua mão profana nos conduza ao abismo, nem que sua vontade quebre a nossa fé. Pois está escrito: nenhuma imagem nem ídolo tomará o lugar do Altíssimo, nem qualquer voz nas trevas apagará a luz do Senhor. Fixaremos nossos olhos no Cordeiro, aquele que venceu a morte e cujo reino não terá fim. A fé será a nossa armadura, a oração o nosso escudo, e ainda que a besta se contorça em sua fúria, seu fim foi selado desde o princípio dos tempos. Ó Senhor dos exércitos celestiais, não permitais que nossas almas sejam arrastadas à reflexão da condenação. E aí a gente tem a terceira prece, a zombaria em seus olhos. Ele está aqui. O filho da fratura está entrando em teu corpo. Veja, ele é perfeito. A zombaria em seus olhos. Implore por misericórdia. No início, a gente até pensa que essas preces e essa criatura que elas tanto falam estão se referindo ao diabo, né? Mas nesse contexto, a gente pode ter certeza que, na verdade, a criatura que elas estão tanto temendo é o filho da fratura. Então, a gente tem o último vídeo, que parece que vai ser mais focado não no filho, mas sim na versão distorcida da Virgem Maria, a falsa mãe. Esse vídeo parece se passar num ponto de vista de alguém que está num quarto. No centro tem uma cruz e um retrato da Virgem Maria. Parece ser o quarto de alguém no mínimo temente. Dos lados tem duas janelas, e eu acho que dá para adivinhar que alguma coisa vai sair dali. E nem precisa esperar muito, porque quando a pessoa pisca, lá tá ela, a falsa mãe na janela esquerda, espreitando. A pessoa pisca de novo e ela some do mesmo jeito que apareceu, do nada. Quando parece que ela foi embora, do nada ela aparece na frente dele e nem espera ele fechar os olhos para isso. Aparece num efeito fade-in e fala alguma coisa que eu não consegui entender. Se ela estiver falando em inglês, eu consegui entender "you can't do it", que significa você não consegue ou você não pode. Em seguida, ela se abaixa e se teleporta para trás da pessoa, que eu presumo ter sido morta por essa entidade. Esse foi o último vídeo desse Analog Horror, e tem 4 meses. Eu não sei se o XP Goat tem pretensão de continuar essa série ou não, mas eu já decidi trazer aqui porque se eu for esperar ele terminar, se é que ele vai terminar, eu nunca vou abordar. Não vou mentir, trazer esse tipo de tema aqui sempre me dá aquela sensação de que vai dar merda, porque vocês estão ligados como é que é trazer tema religioso e terror, ainda mais um tão descaradamente blasfemo como esse. Mas eu acho que foi justamente essa a intenção do XP Goat. Eu tentei aliviar um pouco, evitando os detalhes mais mórbidos, mas se você quiser ter a experiência completa, eu recomendo que você vá no canal do XP Goat e assista por você mesmo. Só que tá em inglês e não tem legenda.
Então eu acho que é bom você ter feito o Duolingo. E não, esse vídeo não tá sendo patrocinado pelo Duolingo, infelizmente. Mas me diz aí nos comentários o que você achou desse Analog Horror. Eu particularmente achei interessante o conceito da humanidade ter sido enganada durante milhares de anos. E também de existir um tipo de evangelho maldito que seria o oposto da Bíblia Sagrada. Eu ainda acho o EXP Goat louco de fazer isso? Acho, mas com toda certeza. Mas eu acho que ele conseguiu criar um conceito. Só basta ver se essa história vai ou não ter uma conclusão. Aproveita e me segue nas minhas outras redes sociais e se inscreve lá no meu canal de gameplay. Já já vai estar saindo mais um vídeo lá. Agora um salve para os abençoados que se tornaram membros. Essa lista que tá passando aí na tela é atualizada uma vez ao mês. Então, se você quiser ter o seu nome aqui no fim dos vídeos, já aproveita e se torne membro aqui no canal, se torne um abençoado. Os níveis são Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Nyarlathotep. E como eu disse, você pode ter o seu nome aqui no fim dos vídeos, ter o comentário destacado com o símbolozinho da máscara da erudição e ter acesso aos vídeos de forma antecipada. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.